Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amados irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz, queridos internautas da Rede Santa Rita e da Rádio Ativa Comunicações. Hoje, esta liturgia, como a gente tem falado nos domingos anteriores, ela encerra estas 7 parábolas de Mateus, que nós estamos refletindo há 3 domingos. Se vocês lembram, há 2 domingos atrás, nós estávamos aqui debruçados sobre a parábola do semeador, lembram? O semeador saiu a semear, as sementes caíam pelo chão, as aves comiam, caíam entre os espinhos, entre o terreno pedregoso. Foi a primeira parábola. Na semana passada, nós vimos 3 parábolas. Vocês lembram qual é? As 3 parábolas do Evangelho da semana passada? Não com amnésia. A parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento na massa. Então, aí nós tínhamos um total de 4. E o Evangelho de hoje, então, traz 3 parábolas. Aí hoje vocês sabem, né? A parábola do tesouro, a parábola da pérola e a parábola da rede. E aí completa os 7, a totalidade das parábolas que Mateus conta sobre o reino de Deus. E aí no domingo que vem seria sobre a multiplicação dos pães. Mas como este ano a transfiguração do Senhor cai no domingo, então no domingo que vem é uma festa, mas por cair no domingo, se torna solenidade. Então domingo que vem é a solenidade da transfiguração do Senhor, que é a festa do nosso padroeiro e de tantos outros lugares, que no dia 6 de agosto celebra o bom Jesus, aqui da Canaveiro e de outros lugares da Lapa, dos Perdões e etc. Mas voltando então para a liturgia de hoje. Nesse livro dos Reis, conta-nos a passagem de que no sonho Deus fala com Salomão. E aqui ele é interpelado sobre o que ele necessita. O que eu posso te dar? É a pergunta que Deus faz para Salomão. Mas antes de prosseguirmos neste ocorrido, é bom nós lembrarmos que Deus fala conosco de diversas formas. Deus fala conosco através da chuva, do vento, do sol. Deus fala conosco através dos profetas. Deus fala conosco através dos irmãos e irmãs, que às vezes nos falam alguma coisa, mas como recado de Deus. Mas uma das formas interessantes de Deus falar conosco é pelo sonho. E aí eu pergunto para vocês, quero ver quem vai levantar a mão. Quem aqui Deus já falou por sonho, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Deus fala conosco por sonho. Eu também levantaria a mão, porque Ele já falou comigo várias vezes por sonho. E eu tenho certeza que Deus já falou com todos vocês por sonho. Só que vocês não prestaram atenção que era Deus que estava falando. Assim como a gente está andando pela rua, às vezes Deus fala conosco através de um mendigo, de um pedinte, e a gente não dá bola, a gente passa. Então, às vezes, porque vocês sabem que o sonho é uma coisa interessante. Todas as noites você sonha, certo? Todas as noites a gente sonha. O que acontece é que quando a gente acorda de manhã, tem dia que a gente não lembra de nada. Aí a gente fala assim que não sonhou. Sonhou sim, é que você não está lembrado que você sonhou. Tem dia que a gente acorda e a gente lembra daquilo que a gente sonhou. E tem sonhos que são normais.
De repente, se a gente está preocupado com alguma coisa, ou a gente está passando por alguma situação na nossa vida, então a gente vai dormir com aquilo na cabeça e acaba sonhando às vezes, né? Imagine, por exemplo, uma noiva, 1, 2 dias do casamento, ela sonhar que lá na igreja deu tudo certo, ela sonhar que o bolo não caiu e etc. É normal esse sonho, né? Palmeirense sonhar hoje que vai ganhar do América é um sonho normal, tá? Isso não é de Deus, não. É um sonho normal, natural. Né? Está desempregado, sonhou que conseguiu um emprego, está isso, está aquilo outro, não tem problema nenhum. Mas e como é que a gente faz para saber quando é Deus quem está nos falando no sonho? Primeira coisa é ter vida de oração e pedir a Deus que Ele nos mostre. Porque é diferente. Quando Deus nos fala em sonho, a primeira coisa que acontece é que aquilo nos toca o coração de uma maneira diferente. Aquilo não sai da nossa, aquilo fica. Aquilo marca. Eu, por exemplo, já tive vez de acordar. Você está sonhando, Deus fala contigo, e aí você acorda. E a gente reza quando acorda. Por incrível que pareça, eu dormi e continuei o sonho. Uma coisa interessante. Então, começa a prestar atenção nos teus sonhos. Quando você acorda de noite, o que Deus está querendo falar para você? Se nós olharmos para a Bíblia, diversas passagens Deus fala em sonhos com as pessoas. Vamos ficar apenas em 2. A terceira está aqui de Salomão. Vamos ficar em 2. A primeira delas, a mais conhecida de todos nós, a famosa. Deus fala em sonho com quem? Com José. São José. Ele queria abandonar Maria e Deus manda um anjo em sonho falar com José, para não abandonar Nossa Senhora. Viu como é que Deus fala em sonho? O outro também muito conhecido de todos nós é José também, o filho de Jacó, na época caçulinha, lá, que tem aquele sonho que depois a Bíblia fala dos feixes, depois quando ele vai para o Egito ele interpreta sonhos, onde Deus também fala nos sonhos com as pessoas. Então voltando aqui, o importante é que quando Deus fala para Salomão, Salomão poderia ter pedido um monte de coisas. Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero poder. Ele já tinha, porque assumiu o trono. Mas não. Um homem de oração chega para Deus. Porque você já pensou Deus chegar para você e falar essa frase aqui, que ele falou para Salomão? Deus chega na tua frente e diz, o que eu posso te dar? Aí você vai lembrar, Deus pode tudo. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas falariam tanta besteira que até Deus ficaria envergonhado. Se Deus chegasse diante de muitas pessoas hoje e dissesse assim, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar, o que eu posso te dar? Eu tenho certeza que muitas pessoas diriam, eu quero uma mulher bonita, eu quero carro importado, eu quero casa na praia, eu quero apartamento, eu quero terminar a faculdade, eu quero que o Senhor me dê os 6 números da Mega Sena. Olha a besteira, ó. Salomão, cheio do Espírito Santo, olhou e disse, me dá sabedoria. Nós precisamos aprender a rezar pedindo a Deus sabedoria. E eu tenho certeza que muita gente nunca rezou para Deus pedindo sabedoria. A gente reza pedindo saúde, a gente reza pedindo emprego, a gente reza pedindo paz, a gente reza pedindo não sei o quê. Mas a gente nunca dobrou os joelhos e pediu a Deus, me dê sabedoria. Porque quando Salomão pede sabedoria, junto com a sabedoria vem tudo. Ele se tornou famoso, ele se tornou conhecido, reis do mundo inteiro vinham até a ele e traziam presentes, porque vocês sabem que entre chefes de estado, presente tem que ser de metal precioso, tem que ser de ouro, tem que ser de prata, tem que ser de pedra preciosa, e ele então ficou muito rico. Então, ou seja, o fato dele ter pedido a Deus sabedoria, para que ele se tornasse um sábio, e nós devemos pedir a Deus também para que a gente possa ter um olhar crítico sobre aquilo que nos pede discernimento do que é de Deus, do que não é de Deus. O sábio pode interpelar nas suas responsabilidades familiares. E depois na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai quase que nessa mesma direção, dizendo dessa predileção por Deus, aliás, predileção de Deus pelo homem, mesmo sem o homem merecer, mas Deus não desiste. Deus continua a insistir, Deus tem um amor imenso para com aqueles que são marcados.
a sua ternura. E nos tempos atuais, meus irmãos, a indiferença do homem em relação a Deus. O homem como que vira as costas para Deus, ainda dá de ombro ainda, como o povo antigo fazia, as criancinhas quando brigavam uma com a outra, né? Balança o ombrinho. Não é isso que nós estamos fazendo para Deus hoje. Vira as costas, não quer nem saber de Deus. E a gente escuta em volta de nós, a gente pensa que é besteira. Ah, isso aí não tem importância. Ah, isso aí não sei o que. Tudo bem que a gente tem que respeitar a fé de cada um, ou até mesmo aqueles que não têm fé nenhuma, nós respeitamos. Mas, por exemplo, essa semana nós vimos, né, padre? Aqui, uma cidade vizinha nossa, São Joaquim da Barra, o Ministério Público interpelando a Câmara Municipal, por que eles abrem a sessão sob a bênção de Deus. E dizendo que pode até multar, que pode não sei o quê, etc. e tal, porque é inconstitucional. Eu falei, então a nossa Constituição é inconstitucional, porque ela fala de Deus, no seu preâmbulo. Agora, se ela não falasse, tirou, aí tudo bem, vamos cumprir. Mas nós não podemos ser tão inocentes assim. Eles vão tirando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Há que se perguntar o que vai sobrar. Se nós não assumirmos verdadeiramente. Porque quando a gente fala, o Estado brasileiro é laico, mas o povo não é. O povo é protestante, o povo é espírita, o povo é católico, o povo é candomblé, o povo é umbanda. Então o povo não é. E esse povo cristão que aqui está, pode ser estampado por todos os lados. Vai ter que fazer uma revolução nesse país. Só na nossa cidade aqui, quantas ruas e praças teria que mudar de nome? Praça Nossa Senhora Aparecida, Praça São José, Rua, não sei o quê, tem que mudar tudo. A cidade, então, cidade de São Paulo, São Sebastião do Paraíso, São Sebastião do Rio de Janeiro, São Salvador, tem que mudar tudo também. Então, olhando para isso aqui, pedindo essa sabedoria de Deus, para que nós tenhamos o discernimento necessário, porque Deus dá-nos esse tempo, mas também nessa sabedoria, ter tolerância com a liberdade, para que possamos amadurecer como irmãos. E quando nós olhamos para essas duas parábolas primeiras, primeiro, o grande tesouro, ele encontra, está escondido, fica escondido. Eu vou vender tudo que eu tenho para ficar com aquele tesouro. E o segundo, aquele colecionador de pérolas, ele está procurando a pérola mais preciosa, e está dizendo que quando ele encontra, ele volta correndo, antes que alguém o faça, vende tudo para poder ter dinheiro para comprar aquela que é a mais preciosa. Jesus está querendo dizer para nós, é o reino de Deus que é a pedra preciosa, é o reino de Deus que é o tesouro mais precioso. Então ele está dizendo para nós, larga tudo, abandona tudo, pelo reino de Deus. Foca, que não tem nada mais precioso. Ele fala da esperteza nos negócios, vender tudo para adquirir aquilo que é realmente verdadeiro, aquilo que realmente vale a pena. Eu me lembro, quem é mais, um pouquinho mais de idade aqui deve se lembrar, quando eu era vice-prefeito, eu lembro que podia vir na minha cabeça também esses mesmos pensamentos. Mas naquele momento, né, eu não sei quanto ganha hoje, mas sei lá, 8, 10 mil reais o salário, carro, motorista, e alguém chegava para mim, padre, e dizia assim, mas você vai largar tudo isso? Eu falei, vou. Porque se eu ficar aqui, eu acho que eu estava na Lava Jato hoje. A gente tem hora que você tem que pedir a Deus, à luz do Espírito Santo, me dá discernimento qual que é a melhor coisa a fazer. Hoje, para mim, não tem coisa melhor que estar aqui, servindo a Deus. E com certeza, se eu ficasse lá, eu não estaria aqui. Então, nós não podemos ser ingênuos de cair facilmente. Eu fico olhando, às vezes, o conto do bilhete premiado. Como é que tem gente que cai? Mas cai. Toda semana tem notícia. Olha, eu tenho um bilhete aqui, 100 mil reais. Se você me der 500 reais, eu te dou o bilhete. Mas espera aí. Quando a esmola é muito, o santo tem que desconfiar. Então nós precisamos pedir a Deus, quer dizer, a gente diz assim, o golpe aplicado pelo malandro, e às vezes esses métodos são trazidos para dentro da igreja de Cristo.
gente que está com carnezinho, pagando em suaves prestações a passagem para o céu. Ou seja, eu já vou pagar, porque quando eu morrer já tá paga a minha passagem. Que absurdo! É como se falar, é um investimento que vai me dar lucro. O céu não é banco, não. Ou você acha que quando você morrer, porque você pagou, porque você comprou, você vai ficar num apartamento com ar-condicionado? Não, o reino de Deus não é isso, não. O reino de Deus, essas parábolas todas já disse bem. Essa última da rede, até podemos compará-la com o joio e o trigo. Jesus diz, deixa a rede vir, vem tudo junto. Vem peixe bom, vem peixe, vem perereca, vem sapo, deve vir garrafa PET também, vem um monte de coisa sujeirada. E aí depois, então, os pescadores separam. E Deus diz, meu reino, os anjos vão separar. São os anjos que vão separar. Você vem para cá, você vai para lá. Você vem para cá, você vai para lá. Vão separar os bons dos maus. Jesus está dizendo nessa parábola, vai colocar os justos de um lado. Então nós precisamos, essa vida que nós temos para viver, para nos preparar para o reino. Jesus está cansado de falar nessas parábolas. E nós precisamos desse convencimento e não ficar andando atrás de dinheiro fácil, atrás de fama, atrás de poder, atrás de modinha. Falar em modinha, eu lembro uma coisa interessante. Não sei, não vou pedir para ninguém levantar a mão, né? Se alguém aqui foi assistir o filme da Barbie, né? Não precisa levantar a mão, não. Mas uma coisa me chama a atenção. Estava dizendo, não vou discutir com relação do filme. Mas uma coisa, porque eu não assistia também, e não vou assistir, mas não vou falar. Mas diz que na fila do cinema, padre, está todo mundo de rosa. Até os homens também. A mulher está com um arranjo rosa na cabeça, está com uma blusa rosa, está com uma bolsa rosa, está com a calça, a saia rosa, está com o sapato rosa, está todo mundo de rosa lá. Modismo. Eu não sei quanto custou a boneca Barbie, mas deve ter dobrado de preço, né? Agora eu fico pensando, padre, no dia que lançar o filme de Adão e Eva. Aí todo mundo vai para a fila que nem Adão e Eva, né? É assim? Então a gente precisa parar com essa história. A gente precisa pedir a Deus que nos dê o discernimento. Como o Papa Francisco lembra, ele fala assim, ó. Nós devemos ter consciência de que nós somos os protagonistas do reino de Deus. Então nós devemos refletir o tesouro que nós temos em nossas mãos, que talvez o tesouro não seja a pedra preciosa nem a pérola, mas seja o pobre, seja o doente, seja o presidiário, seja o drogado, seja o abandonado, seja aquela criança que está prestes a ser abortada, e que tudo o que devemos fazer, talvez, abandonar alguns princípios que nós temos, que às vezes se tornam barreiras, para que nós possamos defender a vida, defender os mais pobres. E ele ainda usa uma expressão, às vezes até o próprio devocionismo exagerado, que não leva a nada, porque não usa de misericórdia. A burocracia das paróquias, diz o Papa. E aí eu concluo com Santa Teresa d'Ávila, essa grande santa e doutora da igreja, quando ela diz assim para as irmãs do convento, ela era superiora, vocês estão entendendo tudo errado, vocês estão fazendo tudo errado. Porque as irmãzinhas queriam, cada uma brigando com a outra, quem ficava mais tempo de joelho, quem rezava mais rosário por dia, quem que fazia mais reverência. E ela falava, não, porque eu estou vendo aqui que tem irmã que se estiver de joelho, na capela rezando, a irmã do lado desmaiar, ela não para de rezar, porque senão vai ser pecado. Deixa a irmã morrer aqui, mas eu não posso parar de rezar. Então isso é falta de discernimento. Então o Papa Francisco diz, vamos olhar que talvez o tesouro nosso é o irmão, a irmã que está do nosso lado, necessitando de alguma coisa que nós podemos dar. Pensemos nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.